Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance Grande Sertão Veredas, do escritor brasileiro João Guimarães Rosa, publicado pela Companhia das Letras. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, vamos então para a resenha de Grande Sertão Veredas, este grande clássico da nossa literatura nacional e também um dos grandes livros, romances escritos no século XX, considerado aí um dos maiores títulos produzidos durante esse século XX. Certamente, gente, um livro que marca a nossa vida como leitores. Eu tive essa experiência deslumbrante, encantadora recentemente e mostrei para vocês toda a minha trajetória em 2 vídeos de diário de leitura. Então convido você que ainda não assistiu a assistir depois como foi então essa minha travessia por este grande romance aqui, e que, como contei lá no diário, né, assim como outros leitores, outras leitoras que eu conheço, eu tinha certo medo, certo pavor de encarar Grande Sertão Veredas por tudo que a gente ouve falar. E realmente, gente, todos esses estudos acadêmicos, essas críticas, né, feitas em torno da obra, da produção de João Guimarães Rosa são justificadas, porque realmente é um livro que não se encerra. As nossas leituras, a nossa análise, ela pode acontecer de diversos modos, sob diversas perspectivas do enredo em si, literárias, mas também o pensamento, a perspectiva da psicanálise, da religião, da história, também sociais e políticas, certamente. Mas enfim, é um romance que não tem fim e com certeza será um livro que eu vou reler nesta vida. E se você ainda não leu Grande Sertão Veredas, eu espero que este vídeo seja um convite, te instigue, né? Seja uma cutucadinha aí na sua curiosidade para conhecer então este grande clássico da nossa literatura. No final do vídeo, talvez eu tenha que abordar uma questão, e aí entra spoiler, mas fique tranquilo que eu aviso vocês quando eu for começar a falar de alguma coisa que realmente não é muito assim agradável de saber. Eu, no caso, até contei lá no diário que eu já sabia, né, deste grande spoiler de Grande Sertão Veredas, mas ainda assim a minha leitura foi completa. Eu não me senti nem um pouco assim que a minha leitura foi menor por causa disso, mas é claro que eu vou então aqui respeitar para quem, né, aquelas pessoas que ainda não leram e especialmente aquelas que se incomodam com spoilers, não os darei. Mas lembrando, gente, que as minhas resenhas, principalmente, né, desses livros clássicos, eu tento fazer uma abordagem um pouco mais profunda. Não é uma resenha em que eu me restrinjo a falar sobre o enredo ou a dar uma sinopse, né? É uma resenha, então eu vou tratar, assim, de algumas questões que vocês vão encontrar no livro. Então, se você se incomoda, pare por aqui. Vá ler Grande Sertão Veredas e depois eu te convido a voltar, que certamente a gente tem muito a conversar, muito a trocar, e com certeza esperarei todos vocês ali nos comentários pra gente conversar sobre esta obra. Eu vou começar esta resenha então falando um pouco sobre João Guimarães Rosa. Afinal de contas, ele é um dos grandes nomes da nossa literatura. Ele ganhou o prêmio Machado de Assis pelo Grande Sertão Veredas, que é um dos grandes prêmios da nossa literatura, né, que é dado pela Academia Brasileira de Letras. Academia esta que fez parte. João Guimarães Rosa é um escritor que nasceu em Cordisburgo, no interior de Minas Gerais, né, ao norte de Belo Horizonte, em 1908 e morreu em 1967. Ele cresceu ali em Cordisburgo, mas quando ele era assim criança, pré-adolescente, ele se mudou para Belo Horizonte, já grande destaque na escola, né, suas notas. Guimarães Rosa foi um grande intelectual e desde a mais tenra idade ele mostrou essa facilidade intelectual, principalmente voltado às línguas. Ele era um apaixonado pelas línguas, ele estudou várias e era fluente em várias línguas, inclusive o alemão. Então ele tem esta particularidade de ser uma pessoa que foi marcada desde muito nova pela sua capacidade, pela sua genialidade até. E aos 17 anos ingressou na Faculdade de Medicina de Minas Gerais, que depois foi acampada pela Universidade Federal de Minas Gerais, que é a UFMG. E aí, quando ele se formou aos 22 anos, foi trabalhar como médico no interior do estado, né, de Minas. Claro, ele já tinha essa raiz mineira, né, ali do interior, então muito contato com estas pessoas do interior, esse som do interior e tudo mais. Mas é claro, gente, Guimarães Rosa era um intelectual urbano, ele era uma pessoa muito urbana, embora até tenha um pouco essa mistificação pelos próprios temas e pelo Grande Sertão também, de ser muito relacionado ao sertão e à terra, à natureza, mas ele era um intelectual urbano.
ano. Mas enfim, voltando à vida dele, ele aos 22 começou a trabalhar, atender aquelas pessoas, se decepcionar um tanto com a medicina, né, e com as possibilidades da medicina, imaginando, né, ali naquele período, começo do século XX, e então ele decidiu ingressar ou tentar, né, a carreira diplomática, e é claro que ele conseguiu, afinal de contas, né, já falei, ele era um grande intelectual, até um gênio, vamos dizer assim. Na década de 30, quando ele tinha ali por volta dos 30 e poucos anos, é escolhido cônsul, representante do Brasil em Hamburgo, na Alemanha. Desde ali a década de 30, se não me engano, 1932, até 1942, quando o Brasil entrou em guerra contra a Alemanha e depois acabou voltando. E vejam que Vinícius de Moraes, que é um poeta brasileiro também muito celebrado, também foi diplomata. Tem um vídeo do Antônio Cândido, que foi um crítico, né, literário, artístico brasileiro, muito importante, enfim. Certa vez, conversando com o Antônio Cândido, Vinícius de Moraes, ainda na década de 40, se referiu ao João Guimarães Rosa como um colega diplomata que escrevia contos como se estivesse escrevendo tratados ou trabalhos científicos, porque Guimarães tinha, assim, um fichamento, ele tinha fichários com nomes de pássaros, de animais, acidentes geográficos, nomes de rios e tudo brasileiro. Então ele era realmente um estudioso, ele era muito detalhista e super cuidadoso. O Guimarães começou a publicar alguns textos na revista Cruzeiro, ele ganhou um prêmio e alguns contos dele foram publicados, mas a sua primeira publicação, seu primeiro livro publicado, que foi o Sagarana, que é um livro de contos, foi publicado somente muitos anos depois, porque ele tinha esta característica também de ser muito cauteloso, muito cuidadoso com seus textos, permanecer por muito tempo nesse processo de criação e de escrita. É realmente possível aqui nesta obra-prima do autor a gente encontrar essa característica e perceber o seu cuidado em relação aos detalhes, né, as referências que ele traz. Grande Sertão Veredas é um romance que foi publicado em 1956. Se a gente for pensar bem, ele então foi publicado ali num período e é considerado um dos autores e dos grandes nomes daqueles chamados pós-modernistas ou modernistas da terceira fase, né, que é a fase de 1945. E aqui ele reúne, inclusive, algumas características ou alguns pontos que são relacionadas até às fases anteriores do modernismo, às obras produzidas até então. Por exemplo, a inovação na linguagem que ele usa com certeza aqui no livro, né, é algo muito marcante daqueles que iniciaram o modernismo na primeira fase, né? Eu já falei bastante aqui sobre isso, principalmente relacionado ao Mário de Andrade, por exemplo. Então, esta inovação de estilo e da língua realmente está aqui, e que eu vou falar sobre isso, né, que acaba que o Antônio Cândido e outros apontam que ele não é um regionalista, mas ele traz uma característica regionalista para o seu romance. Trata ali de um romance que se passa num sertão em Minas Gerais, em partezinha assim da Bahia e um pouquinho em Goiás, né, uma região ali noroeste, assim, né, personagens relacionados à terra e tudo mais. Mas ele transgride essas questões do regionalismo, da literatura regionalista que foi feita na segunda fase do modernismo, por exemplo, por Graciliano Ramos, né, que é um grande nome. Antes de publicar este romance em 56, Guimarães Rosa fez uma viagem, isso é muito interessante. Ele fez uma viagem de quase 300 quilômetros ali naquele interior, né, que ele vai retratar, tocando uma boiada. E nesta viagem, ele recolheu muito material humano e cultural, com certeza, foi fazendo muitas anotações, isso é documentado, né, isso é relatado, que trouxeram, então, estas histórias, musicalidades da fala. Ele retrata aqui uma jagunçagem no começo do século XX. Mas eu quero, então, agora tratar um pouquinho sobre o título Grande Sertão. Veredas. Inclusive vi um relato muito curto da professora Judith Rosenbaum, da USP, que também é psicanalista, né, inclusive, e ela fala sobre o título e é algo muito interessante, porque já o título traz este estranhamento e essa característica muito importante da obra do Guimarães, que até Antônio Cândido também aborda, que é a duplicidade que estará presente em toda a história, em toda a narrativa. Por quê? Porque grande, né, um adjetivo, sertão
sertão. Então o sertão a gente já tem essa imagem da aridez, de uma secura, e veredas são pequenos rios, riozinhos, riachozinhos, né? Mas também pode ser uma terra em que você afunda. Também é conhecida como aquele lugar em que a sucuri vive. São duas palavras e são duas imagens muito diferentes, diversas, que estão ligadas por dois pontos que não deixa assim você interpretar como oposição, e sim como as duas ligadas, e isso é muito interessante, e isso já causa certo estranhamento, né? E quais são essas duplicidades, né? Já falando um pouco sobre isso, esse ir e vir, o ser e não ser, nada é, tudo assim está sendo, mas pode ser diferente, e a gente nota isso, por exemplo, do monólogo e do diálogo, porque o livro, e eu vou falar o enredo muito rapidamente daqui a pouco, ele é uma espécie de diálogo, é assim, uma conversa entre o Riobaldo, que é o protagonista narrador, e um homem intelectual, estudado. O Riobaldo em algum momento fala isso, só que a gente em nenhum momento ouve a voz deste outro, né? A gente ouve a voz do Riobaldo, então é um monólogo, mas é um diálogo, porque em vários momentos subentende-se a voz do outro, a pergunta do outro, a gente percebe que Riobaldo responde. Também tem a questão da guerra e do amor. A gente acompanha ele desde criança, né, que ele conta, depois na adolescência e depois na vida adulta como um jagunço. E nessa velhice em que ele já é um caipira ali aposentado, né, um jagunço aposentado, ele conta a sua história toda entrelaçada pelas duas questões, que é o amor e a guerra. Outra duplicidade que a gente encontra é Deus e o diabo, que é um grande tema, gente. O Riobaldo, a todo momento, ele indaga a existência, principalmente do diabo, mas ao indagar a existência do diabo, né, e a possibilidade de um pacto, pelo menos eu entendo assim, ele também questiona se Deus existe ou não, que é uma questão, inclusive, que o Antônio Cândido falou nesse mesmo vídeo que eu assisti, que uma vez eles conversando sobre política, inclusive, Guimarães Rosa terminou assim o assunto dizendo que, na verdade, nada daquilo importava. A grande questão humana é saber se Deus existe ou não. Como eu falei, nada que tem um estado permanente, tudo é e não é, pode ser, e aí o bem e o mal, ele vai mudando de lado e de lugar. Personagens nunca são só boas, nunca são só más, mesmo o próprio protagonista. A gente tem que ser bem crítico e bem esperto, porque é uma narrativa em primeira pessoa, a gente sempre tem que duvidar, né, daquilo que a gente ouve, pensar por que é que aquele narrador, personagem, está falando aquilo, destacando aquilo ou não. O próprio Riobaldo nos traz a dúvida sobre o bem e o mal, né? O que é bom, o que é ruim, e quem é bom ou quem é mal. Como é muito sutil, né, a mudança do bem para o mal, de como uma pessoa que a gente considera boa pode ser. Enfim, é muito interessante. Esse é um tema também que Guimarães traz aqui. Outra duplicidade é o acaso versus o destino. Às vezes, Riobaldo dá a entender, acreditar neste destino. Por exemplo, as nossas vidas estariam já traçadas e desenhadas, e de repente existe um oráculo que nos entrega aquilo que a gente precisa viver, mas ao mesmo tempo ele próprio se questiona as suas escolhas e aquelas dos outros, talvez, né, também. E aí a gente se indaga junto do Riobaldo o que é ou não escolha nossa, ou seria o nosso destino, que aquelas coisas, né, que nos acontecem, afinal. Isso é muito bonito também. Cidade versus o sertão, o urbano versus a natureza, né, porque eles passam por espaços diferentes, embora a narrativa esteja, eu acho que 99% num sertão mesmo, numa aridez. Também há momentos em que eles passam por vilazinhas, por cidadezinhas. Há também essa duplicidade do feminino e do masculino, né? Então, assim, poderia citar outros, mas eu acho que essas já dão uma boa ideia. Muito não, mas eu falei sobre o enredo nos meus diários, mas aqui me restringo a dar um resumo muito rápido para vocês, para quem não sabe. Este aqui, então, é um livro que fala, que está na primeira pessoa, que é Riobaldo, contando para este interlocutor muito intelectual e estudado, que está de passagem ali, né, na fazenda de Riobaldo, que ele herdou de seu padrinho. A Judith Rosenbaum, que eu já citei, ela até diz uma frase que é muito interessante. Este livro narra uma vida que se faz exatamente no momento em
que é narrada. O Riobaldo repensa a sua vida, reconstrói a sua vida e, de certa maneira, como a Judith fala, ele existe, porque somos seres da linguagem e, como eu falei, Guimarães era um apaixonado, né, pela língua, pela linguagem. Sem a linguagem a gente não existe. Então a oportunidade do Riobaldo de recontar a sua história ou de construir a sua história naquele mesmo momento em que ele fala, relembra a sua trajetória e reconstrói a sua trajetória, ele elabora a sua vida, a sua jornada, ele existe, né? Isso é muito interessante, isso é importante, gente. Este que não é um livro que segue uma linha de começo, meio e fim, infância, adolescência, vida adulta, velhice. Não. Ele vai e volta, ele faz flashbacks e volta ao presente, ou ele faz um flashback de um passado, por exemplo, há 30 anos, e depois ele fala de um de 40 anos, sei lá. Afinal de contas, né, gente, é uma memória. A gente tem muito disso, né, de repente lembrar de uma história, depois lembrar de outra, até mais próxima, mas ao longo da narrativa, as coisas vão se costurando, a gente vai percebendo os motivos do Guimarães e do Riobaldo, né, da escolha dele de relatar algumas coisas antes para depois voltar naquilo, para enfim fazer uma narrativa que a partir assim da página 200 e pouco, 250, sei lá, ele começa a ser mais linear a narrativa dele, porque antes, como eu falei, tem vários tempos acontecendo, ele extrapola, né, essa lógica do tempo e do espaço ali linear e faz a sua narrativa que a gente pode ver que está muito relacionada às vezes ao afetivo ou à própria construção da sua, né, memória, como ele vê, enfim. Há algumas referências históricas que eu até quero falar um pouco sobre isso, mas são muito passageiras, são muito, sim, sutis, mas que dá pra gente notar em que tempo mais ou menos aquelas narrativas acontecem. Eu imagino que Riobaldo esteja contando a sua história ali mesmo na década de 50, quando o livro foi publicado, mas as histórias passadas, elas acontecem décadas antes. E quando o Riobaldo era jagunço, a gente pode entender que é ali na década de 20, 30, porque em algum momento aqui do livro, ele cita as colunas Prestes, né? A coluna Prestes passando ali na região, e também tem uma rápida referência a um surto de varíola, né? De bexiga preta, como eles dizem aqui, né? No sertão. E aí ele vai contar, gente, como era a sua vida, essas muitas guerras que são traçadas, né, durante a narrativa. Os jagunços, essa jagunçagem do século XX, eles eram uma espécie de força paralimitar, né, pela ausência do Estado ali naquele lugar, no interior. O Estado se apresenta aqui em alguns soldados, polícia que em algum momento aparece que estão ali correndo atrás, né, dos jagunços para eliminá-los, mas é uma ausência de Estado, que os grandes fazendeiros então contratavam esses homens, né, seu próprio exército, vamos dizer assim, e lutavam contra não só as forças do governo, como eu falei, mas também contra bandidos e tudo mais que havia ali nas estradas, etc. Inclusive ele conta ali quando eles entravam nas cidades, algumas barbaridades, né, que eles faziam, principalmente relacionada a mulheres e tudo. Então, enfim, gente, esse é um enredo. Eu não vou contar muito mais para não ser chato, para não dar spoilers. Basicamente é um homem contando a sua vida, ou como Drummond escreveu e falava, né, a vida passada a limpo, a história da vida passada a limpo de Riobaldo e os seus questionamentos inúmeros. E é interessante porque então Guimarães Rosa traz esta protagonista que ele não é um homem iletrado, porque ele inclusive foi professor durante um tempo do Zé Bebelo, do Joca Ramiro, eu acho que também, não me lembro, e ele tem até uma postura muito de educador em alguns momentos, mas ele é um homem do campo, ele é um homem que era um jagunço. Ele transgride a linguagem, já um trabalho do Guimarães Rosa, da linguagem, de um mineirês, né, daquele mineirês daquela região, daquela época, de um português coloquial, do português arcaico, de neologismos, há neologismos inúmeros aqui. Eu vou deixar para vocês aqui na tela, tô tentando ver na minha colinha, mas eu não sei se eu anotei. Mas é um professor, inclusive, alemão da USP, e ele estuda profundamente Grande Sertão. E ele fala, inclusive, né, desses neologismos que tem até uma característica até do alemão, né, que ele vai juntando várias palavras e cria uma palavra só. Esse mesmo professor, ele até cita algo que eu não sabia, que eu achei, assim, muito curioso, que o Guimarães Rosa falava sobre isso, que era essa tentativa do Guimarães, pela paixão que ele tinha pela língua, de criar, né, ou de
chegar a uma língua, né, diferente ou transgressora, uma língua geral, né, uma língua antes de Babel e depois de Babel, sabe? Trabalho assim, né, esplêndido do Guimarães de linguagem mesmo. Por isso que pode ser, gente, que ela traga alguns estranhamentos, mas a gente não pode deixar que isso nos barre, que isso nos impeça atravessá-lo, ou a gente tem que às vezes ir com o nosso desconhecimento, aceitá-lo, até porque, né, gente, muitas pessoas, mesmo com, assim, muito mais preparadas, entre aspas, né, também estranharam. Inclusive nessa edição aqui da Companhia das Letras, tem vários textos de pós-fácil que eu citei também no diário. No comecinho tem uma carta da Clarice Lispector para o Fernando Sabino, que também era um escritor mineiro, né, enquanto ela estava lendo ainda na década de 50 o livro. E ela fala, e ele também fala sobre esses estranhamentos, o começo do livro que fica meio... O Fernando Sabino fala que, é assim, assim. Mas que depois se torna, gente, um livro, assim, muito cativante. E isso é real, assim, eu pelo menos senti isso profundamente. Eu fui cativada, encantada, mesmo a partir das primeiras páginas. Pra falar bem a verdade, gente, sim, teve muitos momentos aqui que eu fiquei meio assim, mas eu achei que fosse ser muito pior. Eu achei muito mais fluido do que eu esperava, assim. Eu fluí mesmo pelo livro, sabe? Eu tô falando isso pra quebrar alguns paradigmas, pra quebrar algumas idealizações que a gente faz em torno de alguns clássicos, né? Então, gente, esse aqui é um romance, como eu falei, que tem algumas referências históricas e sociais, certamente trabalha assim uma formação do Brasil e trabalha uma questão cultural e regional. Porém, este aqui é um romance, gente, que, como eu falei anteriormente, ele não é um romance estritamente falando regionalista. O Antônio Cândido disse que se trata de um romance talvez transregionalista ou sul-regionalista, porque ele transgride algumas características, né, do romance regionalista, como o exotismo em cima, né, do regionalismo, para trazer o regionalismo, mas transgredi-lo porque ele amplia as questões do regional para questões universais, humanas, metafísicas, um regionalismo universalizante também, como algumas pessoas definem. Mas ele também pode ser considerado, gente, um romance de formação, porque, como eu falei, a gente acompanha o crescimento, o amadurecimento e passagens da vida do Riobaldo. Ele também pode ser considerado um romance fáustico e também tem muita relação com a cultura alemã, né? O romance fáustico, dessa tradição alemã do Fausto, que foi tratado por escritores, o Mann, mas também por outros da literatura universal, o próprio Fernando Pessoa também. Aqui no Brasil a gente tem Guimarães Rosa tratando desse pacto com o diabo. Supostamente em algum momento ele tem uma experiência que seria um pacto com o diabo para conseguir algo em troca. O que é basicamente o que os romances fáusticos tratam, né? Desta troca. Mas, como eu falei aqui, a gente sempre fica na dúvida. O Riobaldo não responde, ele diz não dizendo, né? E ele acredita não acreditando, ou desacredita acreditando no diabo, na presença do diabo, no pacto e na história dele. Ele também pode ser considerado um romance metafísico, que foi o próprio Antônio Cândido que classificou dessa maneira. Afinal, como eu falei, ele trata de questões universais, ele tem essa reflexão muito profunda sobre a existência de Deus, a existência do destino e questões universais como o amor, a solidão, o medo, a coragem, temas que eu sorrio porque pra mim é muito lindo isso aqui nesse romance. Mas uma questão assim que eu queria trazer também, essa leitura de Grande Sertão Veredas como uma espécie de reescrita ou diálogo com outra obra clássica brasileira, que é Os Sertões de Euclides da Cunha, um livro publicado em 1902 pelo Euclides, que era um jornalista do Estadão e tudo mais, que foi a Canudos e acompanhou a guerra de Canudos, né? Uns estudiosos falam sobre isso, porque ele traz questão do sertão, esta guerra entre, né, o urbano e o campo, né? Ou até um tanto, talvez, místicas, né? Envolvendo personagens como o próprio Antônio Conselheiro. E vejam, gente, neste livro aqui, que é O Cão do Sertão, Literatura e Engajamento, que é do Luiz Roncari, pela editora Unesp, eu li alguns artigos que ele escreve sobre Guimarães Rosa, e aí tratando
sobre Grande Sertão Veredas, em um dos artigos ele fala sobre a presença do Antônio Conselheiro e de Getúlio Vargas em Grande Sertão Veredas. Assim, eu não tinha lido dessa maneira, mas quando eu li o artigo do Luiz Roncari, eu falei, poxa, faz sentido quando a gente pensa a imagem do Antônio Conselheiro, tanto mística, assim, no Grande Sertão Veredas, sabe? Aí é mais um aspecto do diálogo com os Sertões de Euclides da Cunha. No aniversário de 100 anos, lançamento do Sertões, ou seja, em 2002, lá na região de Canudos, as pessoas penduraram cartaz em que dizia que só faltou um diálogo, algo assim. E este é o diálogo que Guimarães Rosa propõe aqui. É a voz, né, daquela pessoa que sai ali, né, do interior, do sertão, da violência e tudo mais, e fala com este intelectual, com este homem urbano, com este homem de óculos que está ali ouvindo a sua história. Interessante, né? Essa releitura do Guimarães diante, assim, uma obra clássica que não é uma ficção, né? Inclusive, e aí ele ficcionaliza a história e traz, então, alguns debates. Gente, juro, tinha muito mais coisa que eu queria falar, mas assim, não vai dar. Vai ficar mais de 1 hora essa resenha, não dá. Mas uma coisa que eu queria realmente falar aqui, e aí, talvez você que não queira spoilers, fique por aqui. Eu agradeço muito sua presença e com certeza eu vou falar um spoiler no final para tratar de uma última característica. Então agradeço você, um beijo, até o próximo vídeo. Agora, você que já leu ou que realmente não se importe, gente, porque eu vou dar spoilers, atenção, fique comigo até o final. Já falei bastante, eu acho que, sobre o pacto. O próprio subtítulo do romance, né, traz o diabo na rua, no meio do redemoinho, e a todo momento, tanto que aqui na minha leitura, eu marquei, quando ele falava sobre essa coisa do diabo, em verde, não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas tem muitas referências, vários sinônimos do diabo, do cão, do diá e muitos outros nomes que o Riobaldo traz. Essa dúvida dele, né, é interessante a gente notar até nos nomes, né, do Diadorim e do Diabo, que tem esse começo de, também dia. O Diadorim pode até ser lido como uma luxúria ao livro, ao Riobaldo, né? Então ele pode ter essa leitura, assim, de ser essa parte diabólica do romance. Se trata de um amor impossível, ou ao menos no ponto de vista do protagonista, né? E o diabo aparecendo, então, em diversos momentos, principalmente nesses momentos de decisão. E aí tem esse momento, o Riobaldo, ele vai ali pro meio do mato e tudo mais, e supostamente faz esse pacto com o diabo, e aí ele se torna o líder dos jagunços para vingar finalmente a morte, o assassinato do Joca Ramiro pelo Hermógenes, que é a grande antagonista, né, da história, o Hermógenes, que é descrito com muitas características ligadas a essa imagem, muito assim, do diabo, adjetivos que podem relacioná-lo, né, ao cão. E aí ele faz esse trato e ele vira o líder, e mesmo com as contrapartidas, mesmo com a grande, né, morte deste romance, que é a morte de Diadorim, eles vencem a guerra. Ele passa por um momento ali de febre terçã, né, que ele fala. Ele fica ali, enfim, muitos dias doente e acorda na casa de um fazendeiro muito rico e uma família tarará, que ele já tinha passado anteriormente. Inclusive é este fazendeiro que o Roncari encontra a imagem de Getúlio Vargas. Ele faz paralelos muito interessantes, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão, né, ficar 3 horas falando, mas é bem interessante. Então ele acorda lá nessa fazenda, se recupera, e ele termina o livro, né, falando que, enfim, não há o diabo, que há é homem humano, né, que é lindíssimo esse final. Mas ao mesmo tempo que ele termina assim, não sei se vocês sentiram isso, mas eu terminei questionando essa certeza dele, porque é tão bem feito, né, essas muitas dúvidas, são muitas negativas. Professor, ele fala mesmo essa primeira frase do livro, né, no nada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Ele fala quantas negativas, né, no nada, que é uma coisa sem importância, né, tiros que o senhor ouviu foram de briga, bastava parar aí, né, de homem não é de homem, então de que é, né? E não, novamente, então ele fala, porque é a construção pra gente
sabe, vai traçando essas dúvidas na gente, que é esse ponto de vista em primeira pessoa, de um homem já numa certa idade, olhando para o passado, porque ele tem dúvida também, né? Ele não sabe, elaborou sua vida, ele refez sua existência e tudo mais, ele chegou a certo entendimento, mas ao mesmo tempo duvidei dessa certeza dele. Então isso é interessante. Agora, para finalizar, quero falar sobre o amor, né? Até no diário eu me emocionei muito durante a leitura, eu chorei. E eu falei no diário, e eu escrevi no meu diário, né? Que eu escrevi um diário de leitura, que eu achava que esse livro, assim, era muito sobre o amor e que todas as decisões do Riobaldo, as suas histórias, passavam pelo amor, mesmo a guerra. Até porque Diadorim, né, que é essa presença que até é a pessoa que vai levá-lo, né, pra essa vida de jagunço, ele segue Diadorim a princípio, Reinaldo, né, segue Reinaldo e vai ser jagunço, permanece ali na guerra por Reinaldo, por Diadorim. Tem um momento ali que ele pensa em desistir, mas ele continua e vai atrás dessa vingança, matar Hermógenes e Ricardão e aqueles que mataram Joca Ramiro, que era pai de Diadorim, né? Ao meu ver, é um amor, então, que traça um certo destino, né, do Riobaldo, se isso existir mesmo. Mas há outras mulheres, outros tipos de amores, talvez, né, de relacionamentos que aparecem. A primeira delas, que eu vou olhar aqui neste livro do Roncari, porque ele faz um artigo interessantíssimo sobre isso, que ele fala das 3 mulheres. Tem a questão das 3 mulheres na Divina Comédia e também nas teorias de Freud, né, que fala que tem sempre 3 mulheres e o homem sempre escolhe a última, que é a morte, algo do tipo. E aí o Roncari, ele traça, assim, uns paralelos, e essas 3 mulheres são Nhorinhá, que é difícil falar esse nome, que é a moça que é relacionada ao amor sexual e sensível, né, de Riobaldo, que é uma prostituta ali com quem se deita em algum momento da travessia deles ali no sertão, que é ligada à caridade, né, e ela aparece vestida de vermelho, ela tem essa ligação com o vermelho. Em oposição a Nhorinhá, tem a Otacília, que acaba, né, sendo a esposa do Riobaldo. A Otacília é a fé, é a mulher que aparece de branco, ela sempre é relacionada ao branco, a flor branca, ela estava de branco, então essa imagem, né, até nebulosa da mulher santa, e que é relacionada ao casamento e à deusa Ceres ou Deméter, que é a deusa da agricultura, né, da integração familiar, das virtudes da vida doméstica. E por fim tem Diadorim, que desde o começo tem essa característica muito marcada pelos seus olhos verdes. Diadorim, que então seria ligada à esperança, está relacionada à lua, irmã do sol, Artemis, e ao movimento do sol versus a lua, que ele fala, né, com esse amor impossível, ou seja, relacionados, mas nunca se encontrando. Também essa fluidez, essa ambiguidade do feminino e do masculino representado nessa personagem de Diadorim tão importante. Enfim, gente, eu espero muito que esta resenha tenha inspirado vocês, que você que já leu tenha se reencontrado, né, com essa leitura. Eu espero, quem sabe, que tenha trazido aqui algumas informações, algumas questões novas que você ainda não tinha ouvido. Eu novamente indico aqui essa edição pelos textos de Pós-Fácil, que inclusive eu nem os citei aqui, porque são bem profundos, tratam de diversas questões, diversas leituras do livro, ajudam muito, né? Então eu realmente indico. Peço para você, por favor, deixar o seu joinha, comentar, compartilhar com amigos, gente, porque esse engajamento é muito importante para os algoritmos do YouTube, para entender que este vídeo foi interessante para você, foi relevante e, portanto, é interessante chegar a outras pessoas. É isso então, gente. Um beijo enorme para todo mundo e até!